Galerinha, tudo bem com vocês? Olha só, hoje a gente está aqui então para falar com vocês sobre a Guerra Civil dos Estados Unidos, ou então também conhecida como Guerra de Secessão. E vocês vão entender o porquê desse termo. Afinal de contas, foi uma guerra que quase ocasionou na ruptura, ou seja, na secessão entre os estados do Norte e os estados do Sul dos Estados Unidos da América. Esse conflito ele durou entre 1860 e 1865. E a partir desse conflito, né, é que a gente consegue identificar o processo de industrialização que os Estados Unidos vão passar ali no final do século XIX. Então, ele é um conflito super importante para entender os rumos da economia dos Estados Unidos e também para entender o processo que levou ao fim da escravidão neste país. Para a gente poder entender, então, os significados dessa guerra civil, a gente precisa retomar, né, as diferenças existentes entre as colônias do norte e as colônias do sul. Quando a gente estudou a independência e colonização dos Estados Unidos, a gente tentou identificar quais eram as principais diferenças entre essas colônias de centro-norte e essas colônias do sul. Vocês sabem então que essas colônias do sul elas eram baseadas naquele modelo que a gente chamou de plantation, ou seja, era baseado na mão de obra escrava, em grandes latifúndios, em produção agrícola de tipo exportação. Os estados do norte, eles tinham outra perspectiva econômica. Eram baseados em pequenas propriedades. O trabalho escravo, apesar de existir, não era tão generalizado assim. Havia uma forte mão de obra livre e a produção era sobretudo voltada para o mercado interno. A gente pode afirmar, então, e essa é uma primeira conclusão importante para a gente, que desde o começo da colonização dos Estados Unidos, antes mesmo deles conquistarem a sua independência, já havia uma diferença central do ponto de vista da vocação econômica dos estados do norte para os estados do sul. E essa ideia de diferença, ela vai permanecer no pós-independência. A partir de 1776, o norte dos Estados Unidos vai procurar expandir o seu território, visando uma industrialização, visando o aumento da produção interna, visando o aumento do mercado interno, e vai continuar com a ideia de pequenas propriedades de terra com uma produção voltada para o mercado interno. E, sobretudo, os estados do norte, eles vão começar o seu processo de industrialização, mesmo durante os primeiros anos da independência. Já os estados do sul, eles vão ter ainda a sua vocação ligada à produção de gêneros agrícolas, sobretudo o algodão, voltado para o mercado externo, ou seja, eles vão continuar produzindo algodão e exportando esse algodão, e vão fazer isso utilizando fortemente a mão de obra escrava. Portanto, eu resumi aqui para vocês que as diferenças entre o norte e o sul no pós-independência vão ser que o norte vai ser industrial, a mão de obra livre e baseado em pequenas propriedades de terra. Já o sul vai ter uma economia agrícola, uma mão de obra escrava e baseado em grandes propriedades de terra. Dentro dessas diferenças entre o norte e o sul, a gente pode aproveitar para entender como que o próprio processo de expansão territorial está ligado diretamente à vocação econômica do norte. E em 1862 é aprovada a Lei de Terras dos Estados Unidos. Então a gente pode observar que todo aquele processo de expansão territorial que a gente já estudou tinha como ponto de vista ou como ideologia econômica a vocação do norte. Tanto é assim que essa lei de terras dos Estados Unidos,
aprovada ali, publicada pelo presidente Abraham Lincoln em 1862, ela vai seguir esse propósito. Vai ser uma tentativa de anexar essas posses de terras, que, como a gente viu, era ocupada pelos indígenas, e o objetivo dessa ocupação era usar essas terras para o desenvolvimento do mercado interno dos Estados Unidos e também para o desenvolvimento das indústrias nos Estados Unidos. Aqui a gente pode ver um cartaz falando de milhões e milhões de territórios, né, e de terras a serem compradas, né? E essas terras que ficavam ali em Iowa e no Nebraska, elas passaram a ser vendidas, né? A Lei de Terras de 1862 declara que todas as terras que não possuíam donos até então, parênteses importante, não possuía donos para o governo dos Estados Unidos. A gente sabe que tinha muita gente ali usando e vivendo naquelas terras milenarmente. Quem eram eles? Eram os indígenas. Só que, na visão desses governantes dos Estados Unidos, essas terras elas eram de domínio público. E essa lei de terras que transforma todas as terras que antes pertenciam aos indígenas em terras de domínio público, elas vão passar por um processo de expansão desse território a partir dessa lei que vai dizer o seguinte: todas as pessoas maiores de 21 anos, elas poderiam migrar para essas terras e quando elas começassem a trabalhar nessas terras, elas poderiam trabalhar por 5 anos e após trabalharem por 5 anos, essas terras elas iam ser propriedade dessas pessoas que trabalharam lá por 5 anos. Ou seja, essa lei de terras ela vai ser utilizada pelo governo para conseguir expulsar os indígenas e incorporar essas terras para os Estados Unidos, mas isso vai ser feito de uma maneira a promover os pequenos lotes de terra, pequenas propriedades agrícolas. Afinal de contas, cada pessoa vai trabalhar num pedacinho de terra e após 5 anos, essa terra vai passar para essa pessoa. Isso favorece a ocupação a partir desses pequenos lotes de terra, que, como a gente viu, fazia parte da política econômica do norte dos Estados Unidos. Então, uma vez que a gente já conseguiu aí mapear essas diferenças entre o norte e o sul, a gente pode entender como o ponto mais importante de debate tinha a ver com a mão de obra. Os estados do norte, eles defendiam a mão de obra livre, enquanto que os estados do sul defendiam ainda a mão de obra escrava. E é esse o grande centro do debate e é esse o tom que vai ter a guerra civil dos Estados Unidos. Por isso que, como eu falei para vocês, essa guerra ela é importantíssima para a gente entender o fim da escravidão dos Estados Unidos. O norte já havia praticamente abolido a escravidão nas suas terras. E haviam pessoas que defendiam a mão de obra livre, tanto no plano ideológico, ou seja, elas acreditavam que todos deveriam ser iguais, portanto, não fazia sentido ter escravidão, e também haviam defesas do ponto de vista da economia, de que seria mais produtivo para o país usar a mão de obra livre e assalariada. Já os estados do sul não tinha conversa. Eles queriam, sim, a permanência da mão de obra escrava, tanto do ponto de vista da economia e também do ponto de vista da ideologia, em que eles acreditavam que os escravos eles deveriam existir, sim. Essa tensão ela acabou ganhando ares ainda mais dramáticos quando o presidente Abraham Lincoln foi eleito em 1860. Quando o Lincoln ele foi eleito, ele promoveu uma tentativa de abolição da escravidão. E quando essa tentativa de abolição da escravidão começou a ser discutida no Congresso dos Estados Unidos, os estados do Sul romperam com os estados do Norte. Sim, eles tentaram ao menos declarar a independência dos estados do Sul frente aos estados do Norte. Nasceu aí então um movimento que ficou conhecido como o Movimento dos Confederados.
essa reunião dos estados do sul, que queria romper com os estados do norte, sobretudo porque eles queriam a manutenção da mão de obra escrava. Uma vez que o sul declara ou tenta declarar essa independência, o governo norte-americano não aceita e começa então a Guerra Civil dos Estados Unidos, que vai opor norte contra sul. Esse conflito extremamente sanguinário, que ocasionou a morte de uma série de pessoas, foi vencido pelo norte. E as explicações do porquê o norte conseguiu vencer, elas passam por dois aspectos. Primeiro, o norte era mais industrializado do que o sul. Portanto, havia muito mais indústria bélica do que o sul. E isso fez com que a vitória fosse mais fácil. Por outro lado, os estados do norte, eles também promoveram uma ação que visava pegar a maioria da população que vivia no sul e enfileirar no seu exército. Os estados do sul eram os grandes estados escravocratas. Por isso, uma boa parcela das pessoas que viviam nos estados do sul eram escravas. E o governo dos Estados Unidos, o governo do norte dos Estados Unidos, declarou que todo escravo que lutasse na Guerra Civil Norte-Americana pelo norte iria ganhar a sua liberdade. Isso fez com que muitos escravos fugissem das grandes plantações de algodão do sul e fossem lutar ao lado do exército do norte. Então, os estados do sul, os confederados, que já eram muito menos desenvolvidos do ponto de vista da indústria bélica, também perderam uma série de pessoas que iriam lutar nas suas fileiras. Porque essas pessoas, os escravizados, apoiaram e defenderam e lutaram junto ao norte. Portanto, a Guerra de Secessão, ou a Guerra Civil Norte-Americana, vai acabar em 1865, com o norte vencendo o sul, os estados do sul sendo obrigados a reconhecer a sua derrota e a permanecer nos Estados Unidos da América. A gente pode agora então falar de algumas consequências dessa guerra civil para os rumos da economia, da política e da cultura nos Estados Unidos. A gente vai pensar nas consequências da guerra civil em três pontos centrais. Após o fim do conflito, em 1865, a vitória do Norte fez com que o projeto econômico dos Estados Unidos fosse voltado para a industrialização. Pensem comigo, não significa dizer que antes da Guerra Civil não havia o projeto de industrialização nos Estados Unidos. Havia. Porém, havia uma resistência nos estados do Sul que defendiam que a ideia dos Estados Unidos, do ponto de vista da economia, deveria ser a sua vocação para a produção agrícola. No entanto, com a vitória do Norte, os Estados Unidos como um todo caminhou para o seu projeto de industrialização. E é justamente por isso que na segunda metade do século XIX, os Estados Unidos vai passar por um processo de industrialização muito grande, que a gente vai trabalhar, inclusive, logo mais. O segundo ponto é que após a Guerra Civil dos Estados Unidos, a escravidão acabou em todo o território norte-americano. Afinal de contas, o Abraham Lincoln ele tinha uma dívida com os escravizados que lutaram a favor do norte durante a Guerra Civil. E é importante a gente mapear aqui que não significa dizer que o Abraham Lincoln ele concedeu a liberdade para os ex-escravizados. Não, esses ex-escravizados eles lutaram e muito até que conseguissem a sua liberdade. Agora, o terceiro e importantíssimo ponto como consequência da Guerra Civil é que alguns grupos sulistas, ou seja, algumas pessoas que estavam nos Estados do Sul, não aceitaram a derrota na Guerra de Secessão, muito menos aceitaram o fim da escravidão nos Estados Unidos. E revoltados com isso e com um sentimento de revanchismo muito grande, eles criaram alguns grupos que propagavam a ideia da supremacia branca frente aos povos negros. Eles começaram a difundir essa ideia de que os brancos tinham supremacia perante aos outros grupos étnicos e começaram a perseguir, inclusive matando várias e várias pessoas negras, pelo simples fato de serem
negros. É aí que surge a Ku Klux Klan e começa a se desenvolver nos Estados Unidos uma ideia extremamente preconceituosa de supremacia dos povos brancos, que está na origem de todo o processo de segregação racial que os Estados Unidos viveu ao longo de todo o século XX. A gente vai estudar as questões de industrialização dos Estados Unidos no século XIX e os legados que este conflito vai trazer para a cultura dos Estados Unidos nas nossas próximas aulas, certo? Espero que tenha ficado claro este processo que a gente estudou aqui de guerra civil ou guerra de secessão. Percebam que é um sinônimo, a gente pode falar tanto de uma forma como de outra, não tem o menor problema. Este conflito que durou 5 anos e que opôs norte e sul teve como consequência a questão central da escravidão. Agora, o que vocês vão fazer vai ser realizar o exercício 1, que está na página 211 do livro didático de vocês. Eu quero então que vocês copiem este quadro e coloquem as diferenças que a gente trabalhou aqui entre o norte e o sul, do ponto de vista da economia e como que eles organizavam o seu trabalho. Fechou? É isso? Então é isso, meus amores. Um beijo no coração de vocês. Tudo nosso e nada deles.